Fala galera, beleza? Então, hoje a gente vai discutir sobre a questão dos gêneros textuais, né? É algo que está aterrorizando muitos alunos aí nos vestibulares tradicionais. E aí eu vou tentar mostrar para vocês no vídeo de hoje vários projetinhos dos gêneros textuais, do qual o aluno, evidentemente, se ele copiar e entender, ele vai conseguir fazer qualquer gênero textual, porque ele vai saber quais são as regras ali nos projetos de texto de cada um dos gêneros textuais aí, talvez os mais famosos aí, que podem permear ou a prova da Federal de Berlândia, ou a prova da UFVJM, ou mesmo outros vestibulares como Unicamp e vários vestibulares tradicionais do Brasil aí, que estão cobrando essa questão dos gêneros textuais, beleza? Já tem alguns textos sobre gêneros textuais aí no canal, vocês fiquem atentos, né? Dá uma vasculhada aí no canal, mas eu vou mostrar para vocês aí os projetinhos dos gêneros textuais. E no final, eu vou mostrar dois gêneros textuais, um exemplo, né, de dois gêneros textuais aí. O artigo de opinião e a crônica, né? Lembrando que na UFO, eles pediram um relato, né, que diferente da crônica, não tem uma característica tão crítica, tão ferrenha, como acontece no caso da crônica, né? E aí a crônica já tem uma característica crítica um pouco mais forte, que não está presente no edital, mas pode estar presente na gama de gêneros textuais que geralmente abrange as provas, beleza? Vamos para cima aí, fica ligado, dá uma olhada, anota e depois dá uma olhada nos exemplos que eu vou colocar no final aí, que você pode usar tanto os repertórios que eu uso no exemplo, como você também pode usar a própria estrutura textual. Bora para cima. Vamos lá, galera. O relato. O relato é um gênero textual, como o próprio nome indica, que você vai relatar algum fato narrativo, né, que ele pode ter acontecido de maneira real ou que ele pode ser subjetivo. E aí você acaba relatando aquele fato. Então você vai relatar, sei lá, um acidente que aconteceu, relatar um período que você vivenciou, e aí você relata um fato lá. Aí o relato geralmente é algo de cunho pessoal. O título do relato, que é uma questão importante, ele é opcional. Então você pode colocar o título no relato ou não colocar. Eu, particularmente, colocaria, né? Eu colocaria o título porque o título pode orientar o que você vai relatar. Mas se você não quiser colocar o título, não estiver pedindo no vestibular que você vai prestar, você não precisa pôr título no relato. Você pode já relatar, mas assim que você começar a introdução, agora falando da introdução, você tem que colocar uma máscara forte de tempo. Era o ano de 1976. Naquele tempo aconteceu isso, que aí você já coloca um marco temporal para você relatar. Ou vamos dizer que você vai relatar Rio de Janeiro, 2026, né? Estava eu no apartamento quando 5 jovens adentraram com uma menina e a menina aos gritos, né, no apartamento. Chamei a polícia e aí a polícia chegou e procurou capturar os 5 jovens que estavam abusando e estuprando da menina. Você fez um relato, como se você estivesse, nesse caso, você usou o cunho ficcional no Rio de Janeiro. Marcou tempo, colocou eu, né, porque você estava falando lá que você estava relatando, e aí você marcou a máscara temporal, que é legal colocar com espaço e tempo. Rio de Janeiro, né, 1976, Rio de Janeiro, 2026, que são características da introdução, beleza? Então você marca lá tempo, marca espaço, né, e quem é você na máscara. Então você poderia colocar assim: no Rio de Janeiro, em 2026, estava eu no meu apartamento, lendo meus livros de história, na condição de historiador, e de repente ouvir gritos, né? Ou estava eu, como agente da polícia, descansando no meu apartamento, mas ao ouvir os gritos, né? Aí quando você coloca agente da polícia, é sua máscara. Quando você coloca lá 2026, você está falando do tempo. E quando você fala Rio de Janeiro, você está marcando o lugar. Isso deve estar na introdução, para que o seu relato fique um relato bem preciso daquilo que você está destacando, beleza? No desenvolvimento, a narração da experiência vivida, né? Como é que você viveu aquele clima da experiência, né? E aí você coloca no desenvolvimento. Diante dos barulhos, né? Saí até a porta e percebi, num clima muito tenso, né, amedrontador, que alguma coisa de errado e criminosa estava acontecendo no dia 27 de janeiro de 2026. Aí você está relatando e está mostrando o clima daquilo, como que você vivenciou aquilo que você está relatando. Se você sofreu, se teve medo, se ficou em depressão, se ficou nervoso, aí você acaba relatando. Geralmente aí na primeira pessoa. Você coloca o relato na primeira pessoa para você conseguir marcar essa primeira pessoa. Eu estou relatando sobre aquilo. E aí você coloca o relato na primeira pessoa. A conclusão, você vai falar qual foi o impacto daquilo para você, dentro da sua vivência, qual foi o impacto, o que aquilo levou de lição para você, o que aquela experiência do que foi relatado marcou para você.
Aí você vai colocar, ó, diante desse problema grave, o historiador se viu fragilizado, né, e aquela experiência não sai da memória dele. A principal lição retirada é que as pessoas devem vigiar mais, denunciar mais, para que crimes de feminicídio não ocorram no Brasil, como aconteceu com a jovem que estava aos gritos. Porque aí você mostrou qual foi o impacto daquilo, ou de uma coisa do passado que tem impacto no presente, ou qual foi o impacto daquilo na sua vivência. Aí você coloca isso no seu final, você vai ter um relato em que você vai arrebentar. Outro gênero textual que pode ser pedido para vocês aí, além da resenha crítica, né, é o resumo. Eu vou tentar distinguir os dois, tá? Falando primeiro do resumo, fica ligado aí no resumo. O resumo é expositivo e sintético, como o próprio nome indica. Então, se for colocado um texto lá, pedir para você resumir o texto, se o texto tiver 7 parágrafos, provavelmente você vai fazer seu resumo ali em 3 parágrafos curtos, né? Porque o resumo tem que ser sintético e objetivo, beleza? No resumo não é normal que você coloque o título, mas pode ser que eles peçam um título. Aí você fica ligado aí em qual é o pedido aí, mas não é normal. Introdução. A apresentação da obra, autor e tese central. Então, digamos que peçam um resumo, que seja um resumo sobre, por exemplo, o agente secreto. Aí você vai ter que colocar o autor, vai ter que colocar a obra e vai ter que colocar a temática central da discussão sobre a memória. Né? Colocar também a temporalidade, 2026, e aí você coloca autor, obra, temporalidade, para marcar isso, para mostrar o que é que você está resumindo. Né? Você está fazendo um resumo, beleza. É um resumo de quê? E aí você acaba mostrando o que você está resumindo ali e qual que é a tese central do autor, tá? E não a tese central sua. Aí é importante. Né? Então, a película, o agente secreto ressalta, o autor destaca, né? Os organizadores do filme propõem, você não, porque é um resumo do que ele está fazendo, e não uma crítica sua. Essa é a grande diferença para a resenha crítica. Na resenha crítica você colocaria você com um posicionamento seu, crítico seu. Lá não, você vai colocar o autor, o cineasta, o produtor, o letrista, aí depende daquilo que você está resumindo, o escritor, né, o filme destaca. Então você sempre coloca aí nessa situação para você não ter problema. Desenvolvimento, fazer uma síntese das ideias principais que são expressas na obra. Por exemplo, no caso do agente secreto, crítica da ditadura militar. No caso do agente secreto, você vai ter lá a discussão sobre a memória. No caso do agente secreto, você vai mostrar lá uma personagem importante como uma pessoa que é idosa, mas é ativa, que é a Dona Sebastiana. Né? No agente secreto vai destacar a violência. Você vai mostrando o que a obra destaca. O autor destaca a violência, o cineasta destaca a violência, né? O ator, né, em sua performance destaca tal coisa. Nunca colocar você, repito, que é característica do resumo aí. Aí nos resumos é comum que você use a terceira pessoa. A opção melhor é que você use o autor afirma que, escrito em terceira pessoa, sem opinião pessoal. Essa é uma característica que você deve manter no desenvolvimento. Na conclusão, você vai colocar a constatação final do texto original. Nota-se, portanto, que o autor, né, que o produtor, que o filme, né, ressalta uma crítica à ditadura militar e procura combater o silenciamento de professores, né, de pessoas que são idosas e de pessoas comuns que lutaram contra o regime de exceção. Beleza. Aí é o filme que fala isso, não é você que fala isso, por isso você coloca a terceira pessoa e sempre vai trabalhando ali o filme, o autor, como formas de você estabelecer um bom resumo daquilo que é proposto. Bem possível cobrar o resumo aí, por exemplo, do agente secreto ou do Ainda Estou Aqui, e aí você deve ficar atento para você fazer um bom resumo, beleza? Manifesto. O manifesto tem uma característica peculiar. Se pedirem, você sempre vai colocar no manifesto, no título, a palavra manifesto. Então, talvez dos gêneros textuais, seja o único gênero em que você coloca manifesto contra a violência e o feminicídio. Beleza. Manifesto contra a adultização de crianças. E aí você coloca isso já no título. Então, o seu título, que é muito comum no manifesto, já tem que ser um título vocativo, onde você coloca o manifesto contra alguém, estabelecendo já uma relação com o interlocutor. Isso é uma característica específica do manifesto, fica ligado. Introdução. Introdução você vai colocar a apresentação do grupo ou sua máscara, né? Nós, né, na condição de representante do Comitê de Combate ao Racismo, nos colocamos à disposição para destacar as críticas acerca de
Então aí você sempre coloca qual é o grupo e qual é a máscara que você pertence. Se é de defesa das mulheres, se é de defesa do consumidor, se é de defesa do racismo. E aí você coloca sempre essa questão do nós como uma referência, né? Então nós exigimos, nós denunciamos, nós combatemos, e sempre nessa perspectiva do nós aí, como uma declaração imediata. Apresente os fatos e as consequências do problema, né? Então você vai falar, por exemplo, aí, sei lá, a questão da violência contra a mulher e a consequência do feminicídio, e apresente os fatos em relação a isso. Ou a exposição de personagens violentos nos filmes e nas séries, e a consequência que é das crianças se tornarem mais violentos, e no caso das mulheres, por exemplo, até participarem de grupos Red Pill, você pode trabalhar com essa questão. Ou trabalhar, por exemplo, com a questão do uso excessivo, por exemplo, do Discord, né, e da necessidade, né, da exigência sua e da necessidade que nós, como pais, né, como representantes de associação de pais, exigimos que empresas como o Telegram e o Discord limitem o acesso das crianças, exigimos ainda, ou destacamos ainda, a necessidade de intervenção governamental para limitar o acesso da internet, né, visto que as crianças estão expostas. Então, essa é uma característica aí, que é uma característica típica dos manifestos, que você deve ficar atento. E na conclusão do manifesto, você vai convocar a ação e as reivindicações de maneira clara. Aí você vai dizer assim: portanto, o nosso conselho de atletas, por exemplo, né, se você for para a questão de atletas, reivindica que o governo amplie as verbas para o setor, principalmente dos grupos mais marginalizados, e solicita que estabeleça um vínculo com as empresas para que tenha um maior financiamento, para que nós, atletas paralímpicos, consigamos nos incluir na sociedade e participar representando a seleção brasileira, né, e mesmo assim tendo uma vida melhor, e buscando assim ter uma vida melhor. Massa demais. Aí tem a grande questão também do manifesto, fechamento. Depois da conclusão, você tem o fechamento com local, data e assinatura da máscara no coletivo, e não da máscara como é pedido na UF com José José. Sempre colocar no coletivo, né? Então você vai colocar lá, local, Uberlândia, 17 de maio de 2026, né? E aí você vai assinar representantes dos atletas paralímpicos, né? Ou representação oficial dos atletas paralímpicos, né? Como uma assinatura sua, beleza? Então sempre tem o fechamento aí no manifesto. O manifesto sempre no começo você coloca escrito manifesto. Faz isso que você vai fazer uma ótima prova. Artigo de opinião. Artigo de opinião é um dos gêneros mais possíveis de aparecer na sua prova. Tanto quanto carta, que basta você olhar lá a carta de Ana Júlia, que tirou 79 em 80, quanto outros gêneros textuais, o artigo de opinião é um dos mais fortes. É dissertativo argumentativo, não é muito comum na UF, mas é comum em quase todos os vestibulares. Carta é quase certo que vai aparecer na UF, eles inclusive pediram 3 tipos de carta, e artigo de opinião. Então fica ligado aí no artigo de opinião. Artigo de opinião, a primeira questão que eu gosto muito é de você fazer um título de introdução persuasivo, um título legal, né? Então, a pílula da morte, né? Ou a pílula do sangue. Aí você colocou a pílula do sangue, ou pílula da morte, você vai explicar que, né, que o movimento Red Pill é um movimento marcado pelo filme Matrix, né, de 1999, e que existia uma pílula, aí aquela pílula dava para a pessoa um outro esclarecimento, e que as pessoas violentas, fracassadas da internet aí, em relação às mulheres, ou em relação ao feminino ou ao feminismo, acabam se vinculando a esses grupos na internet e usando o nome de pílula vermelha. Aí você explica, né, pílula vermelha, que mostra as agressões e a violência contra a mulher, levando ao feminicídio, portanto ao sangue. Aí você explicou porque que você colocou a pílula de sangue, né, porque você estava querendo falar do movimento Red Pill. Então aí você explicou direitinho aí, mas colocou um título legal, a pílula de sangue, que faz com que o interlocutor fique pensando assim, do que ele vai falar? Como é que ele vai explicar essa questão? E aí é bom que você explique na introdução, beleza? Título obrigatório, criativo, né, como eu coloquei, introdução, apresentação do tema, né, sua tese e explicação do título. E a validação da sua máscara. Como é que você valida a sua máscara? Ou de forma crítica, que você se mostra no texto o tempo inteiro, é um pouco mais difícil, ou você pode colocar na condição de professor, na condição de cientista social, na condição de mulher, e aí de mulher e representante de gênero, de grupos de gênero. Você coloca a sua máscara e explica o que você falou lá, fala sobre o tema, obviamente aí você vai apresentar o tema, a sua tese, qual é a sua tese, qual é a sua crítica e a sua máscara. Isso é obrigatório aí na sua introdução. No desenvolvimento, os parágrafos de argumentação, né, que você vai basear em dados, exemplos, aí já se parece um pouco o Enem.
Que aí você coloca dados, exemplos, sustenta seu ponto de vista. Seu ponto de vista é que deve ter uma limitação na internet, limitação do acesso à internet, para crianças, por exemplo, e essa responsabilidade é da empresa e é do Estado, você vai defender empresa e Estado como órgãos responsáveis que devem limitar o acesso das crianças à internet para evitar o movimento, como o movimento Red Pill que eu citei, né, caso você vá nessa linha. Então aí já é um pouco mais parecido. E na conclusão você vai reafirmar sua tese e vai fazer uma reflexão final que convide o leitor a pensar sobre o problema. E aí uma característica que eu costumo colocar muito no artigo de opinião são as interrogações. Será que o Estado dessa vez vai cumprir de fato a sua obrigação junto às empresas? Ou as mulheres continuarão sendo violentadas? E termina. O que jamais você poderia fazer no Enem, num texto dissertativo argumentativo. Então aí você tem que ficar ligado nisso, porque isso não aconteceria de jeito nenhum no Enem, mas isso seria interessante que acontecesse no artigo de opinião. E agora nós vamos ver um artigo de opinião de uma querida, né, que é sobre as mulheres na ciência, e uma aluna que eu gosto muito como pessoa, como aluna fantástica, que é a da Sofia Veciani. Bora pra cima aí, o show da Sofia Veciani agora. Bora, galera, então bora pensar aí, ó. A Sofia Veciani aqui, né, usou como referência aqui o show da aluna, top demais de usar, e aí a discussão era sobre a questão da mulher na ciência, né, e aquela coisa do papel da mulher na ciência e tal. E vocês devem estar lembrados do Eu Quero Saber, que foi a base da estrutura de um artigo de opinião que certamente iria tirar 80/80 na prova da UF, iria fechar também a prova da UFVJM e quase todas as provas. Um artigo de opinião bem legal que foi da Sofia Veciani, beleza? Vamos ver como é que ela usou e qual foi a estratégia que ela usou. Bom, tá lá, o show da aluna, animação infantil desenvolvida pela brasileira Célia Catunda, apresenta o cotidiano de Luna, uma garotinha questionadora e apaixonada por ciências, que enxerga a Terra como um laboratório repleto de oportunidades para o aprendizado. Legal demais, porque já discute a questão da ciência, né? E a discussão central da ciência, que é ter ciência sobre o planeta Terra, né? E querer saber sobre as coisas para aprender, que é aquela questão da busca do conhecimento, que é a base da Sofia, né? E nesse caso, da Sofia de filosofia, né? E aí, filosofia é exatamente baseado nessa busca do conhecimento. Então, não por coincidência, a Sofia Veciani é quem a gente está homenageando aqui com a apresentação desse texto legal. Então, lá, na realidade, ao contrário do desenho, as mulheres foram desfavorecidas na esfera educacional desde os primórdios da humanidade e, por isso, não tiveram amplas possibilidades como na ótica da personagem. Então, aqui, ela também fez uma questão legal, que é colocar uma contradição para chamar a atenção do artigo de opinião, né? Ela colocou um fato e uma coisa legal aí, com uma brasileira, inclusive, como sendo a pessoa que faz o show da aluna, que é um desenho de grande repercussão e atinge o público infantil, versus a história mesmo, porque a história mostra que a mulher não teve tantas chances assim. Aí tá lá, ao longo da história, então ela usa história como referência, elas se deparam com portas fechadas por indivíduos tratados como superiores por contarem com o cromossomo XY em seus genes. Esse patriarcado histórico, ela já vem com a crítica, intrínseco à sociedade brasileira, é o causador do apagamento de feitos femininos na ciência e da falta de seu reconhecimento. Ele impede que meninas como Luna se desenvolvam na área científica no Brasil e que o trabalho dos cientistas excepcionais seja devidamente valorizado e incentivado. Legal demais, que aqui ela estabelece quais são as suas teses. Então aqui tem o tema da mulher na ciência, aqui tem a oposição entre a ficção, o show da Luna, e a realidade histórica das mulheres. Ela já chama como mote de discussão o passado, e aí consegue fazer uma introdução bem massa, né? E ela poderia fazer, mas ela não fez, a própria crítica fez, dela se posicionar, né? Na condição de estudante mulher, não admito esse fato. Ela já poderia colocar isso no artigo de opinião aí, que ele ficaria ainda mais contundente. Mas da maneira como ela colocou, dada a crítica refinada, ela já se apresenta como máscara, mesmo que ela não tenha colocado a condição dela como estudante. O que é mais fácil, Alessandro? Você já colocar a sua condição de estudante. Na condição de estudante e de buscar o desenvolvimento científico, não aceito esse problema histórico. Aí era legal, né? Que aí você já se posiciona como estudante, que é o que é muito exigido nos vestibulares, que é a questão da máscara. Fique atento aí com a máscara. Beleza. Aí ela começa lá. De início, cabe refletir que, na teoria, superamos a fase colonial, mas, na prática,
Aí, isso aqui, por exemplo, jamais aconteceria no Enem, mas tanto quanto as interrogações são interessantes que se tenha no artigo de opinião, para chamar o interlocutor para pensar sobre aquilo que você está desenvolvendo. Estratégia legal da Sofia aí. No final do século XX, Gilberto Freire descreveu a configuração da sociedade patriarcal do Brasil, no passado açucareiro, e ao observá-la, nota-se que ainda não nos livramos de suas amarras estruturais por completo. Então ela usa o Gilberto Freire como referência e para trabalhar com a questão do patriarcalismo. Não coloca conectivo, legal também, já busca já as mulheres eram subordinadas e silenciadas. Então ela já traz aqui a proposta do tema, né? O silenciamento feminino na ciência, que é a discussão central. Aí vai lá, a ciência, quando passou a se desenvolver no país, não era para elas, né? E como poderia ser também, ela usa a estratégia, que a estratégia é uma das mais importantes da interrogação. Ela não usou no início, que ela poderia usar, mas usou aqui no desenvolvimento. Massa demais, porque ela já vai marcando sua autoria e se colocando dentro do texto. Afinal, de acordo com o ditado popular, a mulher deveria sair de casa apenas 3 vezes: ao nascer, se casar e morrer. Espetacular. Mesmo em casa, que voz elas tinham para conquistar algo? Coloca interrogação, que é aquela discussão da mulher no seu espaço privado, né? Só o homem tem acesso ao espaço público. Uma das discussões mais importantes sobre o feminismo, os estudos de gênero, e a Sofia sobre usar de forma legal, que traz o interlocutor para a leitura. Tornar-se cientista era como uma ambição impossível. Quando ela se tornou realidade, a conquista não progrediu no mesmo ritmo que a esfera social. Berta Lutz, aqui uma referência ainda melhor do que a do Gilberto Freire. Talvez até para discutir patriarcado, se ela tivesse colocado a Mérida a priori, por exemplo, que estuda mulheres, melhor ainda. Mas ela coloca aqui um estilo de redação que certamente daria certo para a Unicamp, para os vestibulares mais pesados do Brasil, e fácil, e para a UFO e a UFVJM também tranquilamente. Aí ela coloca Berta Lutz, foi uma das primeiras brasileiras a viver isso. E, durante a sua carreira, enfrentou barreiras sistemáticas que insistiram em apagar seu trabalho. Com maestria, ela lutou não apenas pela sua voz, mas também por outras mulheres que queriam trilhar o mesmo caminho. Sensacional, mostrando aí historicamente a importância da Berta Lutz, que de fato é uma das mulheres mais importantes do Brasil no que tange a questão da ciência. Apesar disso, a Batalha de Berta parece interminável. Tatiana Sampaio é legal demais, ela foi para o passado e veio para o presente. E aí ela veio trazendo a discussão com a Tatiana Sampaio. A cientista responsável pela pesquisa da polilaminina, é a prova disso. Seu trabalho com essa proteína, que pode recuperar movimentos, se iniciou há 25 anos, mas, pelo corte estatal de verbas para a pesquisa, ele desacelerou e sofreu as demais consequências da falta de incentivo público. Legal demais, viu? Inclusive foi no governo de Michel Temer, né, que houve esse corte da pesquisa que fez com que ela perdesse a patente internacional. Ou seja, outros países vão acabar pegando o trabalho da Tatiana aí e replicando em outras empresas farmacêuticas, o que vai tirar dinheiro do Brasil. Então, não investir na ciência quase sempre é um prejuízo. No caso da Tatiana, fica certo que é. Neste caso, certo que é. Ao arcar do próprio bolso com a continuação de sua pesquisa, ela representa a resistência a uma estrutura que desvaloriza o esforço das mulheres, com destaque no meio científico. Tatiana trouxe a possibilidade de movimento, não apenas para aqueles que o perderam, mas também para a ciência e o protagonismo feminino nela. Essa comoção gerada pela pesquisa de uma mulher é um evento simbólico que traz esperança para as pequenas lunas, como no desenho brasileiras. Legal demais, viu? Porque ela já havia colocado aí a Luna, já havia colocado a Célia Catunda, que trabalha com essa perspectiva, inclusive para crianças, já havia colocado a Berta, e agora coloca a Tatiana Sampaio. Sensacional, né? Porque ela consegue fazer essa progressão temporal de maneira espetacular. Parabéns demais aí, Sofia. A sua dedicação à ciência contribuiu com visibilidade, respeito e admiração. Esse feito mostrou a nós que, através da esfera científica, é possível vislumbrar um futuro em que a representatividade feminina e a superação dos estigmas criados no Brasil colonial, né? E a superação dos estigmas criados no Brasil colonial. Massa. E aí ela fecha aí. Lembrando que para quem está pensando, pô, Alessandro, vai dar para me escrever tudo isso, cara? É carregada. A da Sofia é positivamente carregada
né, o artigo de opinião dela. Mas lembrando que no caso da UF você tem 34 linhas para cá, para fazer isso. E a Sofia fez baseado na UF. A letra dela micro, verdade, mas ela fez baseada na UF e ela fez escrita. Aqui é que eu passei aqui para mim falar para vocês. Então na UF, tranquilo, e alguns vestibulares de São Paulo, que a prova é maior, tranquilo. Aqui você deveria escolher, né? Talvez não usar o Gilberto Freire, só falar do processo de colonização, você já ganharia em linhas. Então tem algumas estratégias que você deveria usar. Mas vamos lá para finalizar o artigo de opinião. Portanto, a problemática do silenciamento e apagamento, frutos de um caráter estrutural, precisa ser coibida através do seu próprio campo de ocorrência, a ciência. Legal demais, está usando a ciência como forma de visibilidade, né? Como forma de dar voz às mulheres, e eu acho que não tem forma melhor. O respeito pode ser promovido pelas conquistas femininas na área científica, mas, para que elas aconteçam, é preciso que o Estado passe urgentemente a incentivar pesquisas e outros projetos científicos. Seguindo esse caminho, o Brasil verá cada vez mais demonstrações femininas de coragem, competência, dedicação e eficiência, enquanto as mulheres ocupam territórios que antes jamais poderiam ocupar. A sociedade brasileira precisa se livrar dos resquícios de seu passado colonial para que a ciência se fortaleça na diversidade e se movimente. É legal demais eu trabalhar com a noção de movimento, umas noções mais importantes da filosofia, para fazer essa ideia do progresso, né, em direção ao progresso com o sentido social e governamental, sem limitações de gênero. Quando as novas Bertas poderão contribuir para o futuro da humanidade em paz. Legal demais. E também usou mais uma vez a estratégia da interrogação, assim como ela usou das reticências. Isso é massa demais no artigo de opinião. Parabéns, Sofia, e parabéns para você que está anotando, porque você vai arrebentar no artigo de opinião, tanto quanto a Sofia aí, nas provas que você for fazer. A crônica. Você que está ligado aí na UFO, aí você viu que a UFO teve um problema, né? Ela colocou alguns gêneros textuais no edital e colocou depois outros gêneros textuais lá quando ela falava da própria prova. Então, assim, e outros vestibulares que você for fazer também, uma situação especial pode surpreender o candidato aí, é a crônica. Então, peço para você ficar ligado aí na crônica, porque a crônica pode ser uma surpresa desagradável para alguns e pode ser que para você seja mais fácil. E ela é exatamente diferente do relato, né? O relato, geralmente, você não se posiciona, você só relata um fato. Na crônica, muitas das vezes, você também relata um fato, mas você se posiciona, você estabelece uma crítica, você entra para dentro do texto, né? E aí, isso é uma das diferenças. Mas vamos lá. Crônica. Narrativa reflexiva sobre algo. Aí que está a questão diferente, o reflexivo. Então, é uma narrativa também, tanto quanto o relato, mas ele é reflexivo. Você vai refletir sobre determinada coisa que aconteceu. Título, obrigatório e instigante, né? Então, você pode colocar aí como título aí, parecido com o que acontecia lá no artigo de opinião, você pode colocar aí a minha orelha. Aí, quando você for colocar a minha orelha, ou meu orelha, né, e aí pode parecer um título estranho, você vai discutir a questão do cachorro. Só quando você coloca o meu orelha, já que no certo era minha orelha, né, se referindo à sua orelha, você pode brincar com minha orelha, se posicionando a favor do cachorro e contra os maus tratos contra os animais, né, que inclusive até o Felca discutiu essa questão. Aí é um título massa. Então aí coloca um título legal, né, e aí comece já a seduzir o seu interlocutor, nesse caso o leitor, e explica o título na introdução. Na introdução você tem que ter essa explicação do título e um gatilho cotidiano banal. É que é a grande diferença do relato. O que é um gatilho cotidiano banal? Minha orelha coçou em janeiro de 2026, no dia 10 de janeiro de 2026. Ponto. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre o assassinato de um cachorro que fazia a diversão de todos numa praia do sul do país. Ele se chamava Orelha. Né? Aí é legal, você falou que sua orelha coçou, né, como uma referência ali, e depois você fala do próprio cachorro Orelha. Massa, porque aí você consegue fazer o gatilho cotidiano de um fato banal. O fato banal é, sua orelha coçou. Ela pode coçar, você não limpa. Então aí sua orelha pode coçar de qualquer maneira. Mas quando você vai para essa outra questão, muda tudo. Né? E aí você já tem uma característica que eu particularmente gosto muito, que é da crônica. Você começa com um fato banal, sua orelha coçando, e vai para um fato social muito importante, que é a violência e os maus tratos contra animais. Apresentação de sua máscara e do cenário. Né? Quando você já coloca lá, minha orelha coçou,
né? E depois você já fala dos maus tratos contra animais, você pode falar que você é um criador de cachorro, inclusive registrado pela Confederação Brasileira, como é o meu caso, né? Fui criador de cachorro, ainda sou criador de cachorro e era registrado pela Confederação Brasileira de Sinofilia. Aí você pode colocar como membro da Confederação Brasileira de Sinofilia e criador de cachorro, não admito a violência contra os animais. Aí é legal, porque você já mostra a sua máscara aí e mostra o cenário, né? Minha orelha coçou, estava assistindo a televisão, até que veio uma propaganda do YouTube em janeiro. Você coloca qual é o cenário, né? Que é aquele cenário daquela questão banal, aparentemente banal, que depois você trouxe para a crítica social. No desenvolvimento, você vai desenvolver a questão do banal aí, o evento banal aí, sempre associando essa reflexão crítica, a conexão com o cotidiano, com a questão crítica, né, de uma maneira um pouco mais contundente, né, sem precisar tanto, no caso da crônica, de tantos exemplos, fatos. São exemplos mais quase que parecidos com relatos, só que com a reflexão. O relato não tem a reflexão. O relato você vai relatar como é que a notícia foi dada, por exemplo, e vai relatar a opinião de que deu a notícia. Aqui não. Que é a reflexão sua sobre o caso orelha, neste caso que eu estou dando como exemplo. E na conclusão, você vai retornar à cena inicial, do coçar a sua orelha neste caso, sem proposta de intervenção. E aí você retoma a cena inicial e fala que na atualidade é necessário que esses crimes sejam combatidos. Pronto. Sem ficar com aqueles detalhamentos de intervenção como você fazia nas outras questões, beleza? Essa é uma característica da crônica e agora eu vou mostrar uma crônica para vocês de um filme que certamente estará em todos os vestibulares, que é O Agente Secreto. Bem, galera, como eu disse, uma das principais características da crônica, e vou sempre diferenciar do relato, é que na crônica, neste caso, você vai colocar um título legal, ou um título que reporta a um fato específico banal, que é característica da crônica. E o relato geralmente não tem título. Né? E o relato você vai só relatar um fato, né? E colocar o relato daquele fato sem expressar a sua opinião e sua crítica. Já na crônica, você vai expressar. Então tá lá, minha perna cabeluda e a história. Aí você pensa, pô, Alessandro, é sua perna cabeluda? Pode até ser, minha perna cabeluda, né? E a história. Mas não é essa a referência. A referência é a literatura de cordel, que chama A Perna Cabeluda, que é uma literatura de cordel dos anos 70, né, da região de Pernambuco, que essa literatura de cordel é usada como uma das referências no filme O Agente Secreto. E aí eu vou fazer essa relação entre a minha perna cabeluda, banal, com certeza banal, e a perna cabeluda da literatura de cordel, que representa a crítica à ditadura militar. Certamente não banal. E você pode esperar aí que a minha perna cabeluda não estará na sua prova. Mas a perna cabeluda, que está no Agente Secreto e que faz parte da literatura de cordel, a chance de aparecer no Enem é gigante. E quando eu acertar, como eu acertei no caso da Bebê Reborn, até na redação aqui da Universidade Estadual de Montes Claros, a galera vai achar estranho. E não é estranho. É análise, é ficar atento aos detalhes, que acaba sendo uma coisa importante. Mas vamos lá. Em 1978 nasci. Parabéns, Alessandro. Você já falou sua idade. Beleza. Inclusive ela está certa. Naquele tempo, longe de São Paulo, minha terra natal, germinava a história da perna cabeluda. Então, eu nasci em 1978 e já estou falando da história. Então, eu já marquei o lugar, já me posicionei, eu nasci, né, em 1978 e já estou falando da perna cabeluda, que é uma história que se passa em Pernambuco, beleza? E aí, neste caso, vinculado ao cordel. Ainda não era um membro meu, né? Então ainda não era a minha perna, né? Não confundo mesmo, mas neste caso, a minha perna. Ainda não era a minha perna, né? Nem o meu braço. Então, aí é isso com os 3 pontinhos. Isso não é uma característica do relato. No relato você vai relatar, vai dizer o que você está relatando, qual a temporalidade do relato, não vai expressar a sua opinião, normalmente. Você ia colocar o autor, aqui não. Aqui eu já coloco eu e já coloco aí uma crítica e posso usar, assim como no artigo de opinião, a reticência como estratégia. Piadas à parte, na literatura de cordel, aquele pedaço de um ser humano rememora a violência e o medo disseminados, pelos tempos sombrios da ditadura militar 1964 e 1985. Será que somos assombrados por esse terror? Aí eu gosto de usar a interrogação na introdução. Né? Vocês vão ver que no artigo de opinião da Sofia, ela já não usa exatamente a interrogação na introdução, mas ela usa no final, ela usa no desenvolvimento. Repare que a interrogação e as reticências são estratégias da crônica e estratégias do artigo de opinião. Aí segue, creio que sim. Então já respondo, pois em 2026, além de ter 47 anos e a perna cheia de pelos, Kleber Mendonça
retomou a crença pernambucana para marcar a força da memória histórica e, em Um Agente Secreto, narrar a história de um professor universitário perseguido por um empresário que usava da violência e das benesses do militarismo para seu enriquecimento. O terror, percebo, não é folclore, é estrutura. Então, estou falando da violência estrutural que marca o Brasil, não só a ditadura militar, e que é uma das marcas do cordel, né, que destaca a questão da perna cabeluda nos anos 70, beleza? Então já estabelece a crítica, já faz a relação, mas comecei de um fato banal, que é uma característica da crônica. Olho para os meus próprios passos e vejo que essa perna cabeluda, que me acompanha há quase 5 décadas, não é apenas genético ou descuido estético, é um lembrete anatômico de que o passado insiste em caminhar conosco, às vezes mancando, outras vezes chutando as portas do presente. Se em 78 eu era o rebento de um país que tentava, aos trancos e barrancos, redescobrir sua própria voz, hoje noto que o agente secreto de Mendonça não é apenas um personagem de celuloide, né, que seria uma representação, um vínculo a filme. Ele é espectro que ainda ronda as esquinas do poder, trocando o fardamento pelo terno de corte impecável, mas mantendo o mesmo apetite voraz do silenciamento alheio. Aqui eu fiz uma relação entre as questões ali para estabelecer a crônica, volto a relacionar eu, ou fato banal, com a questão do Kleber Mendonça, né, ou da questão do próprio filme que ele está trabalhando, e tento fazer essa relação entre as duas questões aí do meu eu, né, ou do meu fato banal, com a questão do agente secreto e da perna cabeluda. A perna que corria as ruas de Recife, espalhando um pânico sobrenatural, hoje traveste de algoritmos e perseguições veladas. O professor acuado pela capital, que lucra sobre o sangue da memória, é o reflexo de um Brasil que, aos meus 47 anos de existência, ainda não aprendeu a depilar as feridas do autoritarismo. Veja que essa questão de depilar as feridas do autoritarismo já é uma situação de figura de linguagem que é permitida na crônica e no artigo de opinião, jamais no Enem, ou jamais num texto dissertativo argumentativo, e jamais também num relato, a não ser que fosse palavras do autor. O autor destaca aqui, aí você colocaria entre aspas, para a gente fazer uma comparação com um caráter mais sério do relato, que é diferente, por exemplo, que é o que é pedido, por exemplo, na Federal de Uberlândia, que é diferente da crônica. E aí o aluno pode se perder entre relato e crônica ali, e eu espero que não se perca aí nessas minhas demonstrações aí, para ver se isso ficou claro. Aí segue, vivemos em um eterno ciclo de membros decepados que tentam se reencontrar com o corpo da democracia, mas acabam sempre tropeçando em calçadas mal iluminadas pela justiça. E eu estou falando que o Brasil continua injusto, mesmo após a ditadura militar. E com perna cabeluda ou com perna que não tem cabelo, o sofrimento de muitos professores ele continua acontecendo. Beleza? Abraço para vocês aí, bora para cima.